Esta noite nós não vamos ter estudo bíblico, porque temos connosco estes irmãos que vieram de Inglaterra e que nos visitam hoje. Nomeadamente temos o Anthony, e eu pedi-lhe a ele para ele poder dizer umas palavras à igreja. Eu não sei o que é que o Senhor pôs no coração dele. Ele é uma pessoa que tem alguma dificuldade na vista, ele tem umas lentes muito grossas, ele tem muita dificuldade para ler. I'm speaking about your difficulty to read because your eyes. Mas o Senhor vai lhe dar graça e certamente que nós vamos ser abençoados com aquilo que o Senhor pôs no coração dele. Eu pedi ao Daniel para o Daniel interpretar, ele vai interpretar o Daniel. E o Daniel, dentro da humildade dele, disse que eu podia fazer um melhor trabalho. Sinceramente não creio. Não creio que eu pudesse fazer um melhor trabalho do que ele. E eu até sinceramente creio que ele pode fazer um melhor trabalho do que eu. De qualquer das maneiras, o que eu quero dizer, isto não é troca de galhardetes, mas o que eu quero dizer, isto é importante, o que eu quero dizer é que os mais velhos devem dar oportunidades também aos mais novos para se ingrarem. Quando eles chegarem à minha idade, ele certamente que, com os exemplos que entretanto viu acontecer, depois também dará oportunidade aos outros que vierem atrás dele. E é assim que a obra de Deus vai andando, porque é assim que Deus vai preparando uns e outros para o servirem. De maneira que eu vou pedir ao Daniel para vir aqui à frente para interpretar. I ask Daniel to interpret for you, okay? So you are free, you have no time, and we just are praying for the things that the Lord wants to speak through you. So feel free to tell what the Lord put in your heart, okay? Anthony. Já agora só uma coisa antes de continuar, eu gostava de dizer que a história deles é uma história muito bonita, é uma história muito interessante. O Anthony, como eu, nasceu em África, na Nigéria, just one thing, do you remember that fruit that we spoke about? That you ate? Okay, the brother of the fruit is that brother in France, José dos Santos. O José dos Santos arranjou uma fruta que ele tem lá em casa de uma árvore que é do goiaba, e ele então, porque a goiaba é uma fruta africana, é uma fruta tropical, e ele não sei como é que ele conseguiu fazer com que uma goiabeira, que acho que é assim que se chama a árvore, conseguisse funcionar cá na Europa e aqui na Quinta do Conde, aqui ao pé da Quinta do Conde, porque de facto aquilo é muito difícil para funcionar aqui. A verdade é que ele conseguiu que a goiabeira tenha dado goiabas, e ele trouxe-me goiabas, porque ele sabe que eu sou africano, e teve a amabilidade de me arranjar algumas goiabas lá para casa, e eu levei as goiabas no domingo, e eu pensei logo no Anthony, vem aí o Anthony, e o Anthony também é africano, vai gostar das goiabas. E não é que ele gostou mesmo, ele também já não comia goiabas há muitos anos, e as goiabas estão com aquele sabor mesmo da goiaba lá de Moçambique. De maneira que belo fruto, eu de facto sempre gostei muito de goiabas, e eu quero lhe agradecer mais uma vez. E ele também ficou todo contente, e a esposa também ficou toda contente, porque ela também provou e gostou. E de maneira que eu queria deixar esta nota. Eu queria deixar esta nota porque eu falei da África, porque o Anthony nasceu na Nigéria, e o Anthony, para aí, suponho eu, pelas minhas contas que eu fiz, posso errar alguma coisa, mas há mais de 20 anos, o Anthony foi para a Itália. E depois, ele não era crente, e foi para a Itália, e entretanto, depois ele converteu-se, e depois conheceu a Sílvia, que está ali, e eles casaram-se e tiveram aquela linda menina que está lá, que é a Stephanie, e portanto, e depois foram viver para a Inglaterra, há cerca de 12 anos, about 12 years, you went to England, yes? More or less? Foram para a Inglaterra, e onde têm estado na Inglaterra, em Londres, e estão naquela Assembleia de Bermondsey, que é uma Assembleia que está em Londres, é uma Assembleia muito internacional, tem muitos jovens, porque muitos dos jovens que vêm de várias partes do mundo estudar em Londres passam por ali, por aquela Assembleia. Esta é uma altura do ano em que muitos deles chegaram, porque por um novo ciclo que entretanto começou, e então eles têm uma pluralidade muito grande de nacionalidades, culturais, raciais. Eles são muito assim diferentes. Nós já tivemos a alegria de ter aqui connosco o Mike com a Shabala, que vocês também conheceram quando eles estiveram cá. We had here Mike and Shabala.
E agora temos a oportunidade de tê-los a eles. E eu vou pedir ao Anthony para vir aqui, se faz favor. Anthony, please, come. Daniel, too. Afterwards, if the Lord shows me that I should do any question, I do the questions and you answer, okay? And Daniel translate. Ok, Daniel, por favor, vamos então. Welcome to Portugal, welcome to this assembly. And you know what I feel about yourself. So I am very happy and very grateful to the Lord to have the privilege to have fellowship with you, to know you better and better. And now it's another privilege to listen the word of God through you. God bless you. Thank you. Thank you, Carlos, for all your kind words. Obrigado, Carlos, pelas palavras amáveis. And thank you, Daniel, for agreeing to interpret my words. E obrigado por interpretar. Okay. Tentar interpretar. Just to say, I don't have my Bible here with me. Não tenho aqui a minha Bíblia comigo. This is my tablet, so I'm going to be reading the Bible from here. Ele tem o tablet e vai ler a Bíblia a partir dali. So please don't think I'm playing a game or surfing the net. Don't think I'm playing a game. Não estou a jogar um jogo, exatamente. Só um pequeno, desculpem, só para dizer uma pequena coisa. Ele vai usar o tablet e não a Bíblia, que eu tenho Bíblias em inglês lá em casa, mas devido à dificuldade da visão dele, ele tem que utilizar o tablet que lhe permite colocar as letras em ponto grande para poder ler. Porque numa Bíblia normal ele não consegue ler em condições. Yeah, I didn't know you had so much advanced technology here. Otherwise, I could have moved a bit, yeah. Não sabia da tecnologia avançada que tem aqui? I think when Carlos asked me to speak this evening, Quando o Carlos me pediu para falar esta noite, I thought about several things I wanted to, I could talk to you about tonight. pensei em várias coisas que vos poderia falar hoje. But I think the Lord's put in my mind to talk to you about my church back in England. Mas o Senhor colocou no meu coração falar sobre a igreja, the church where you are, a igreja onde ele está. Yeah. And also to give you a brief account of my testimony. E dar breve relato do meu testemunho. And I think before we do so, it was a privilege listening to all the prayers, even though I couldn't understand all the words. Foi um privilégio ouvir as orações, apesar de não compreender algumas das palavras. But one thing I did hear across was obrigados, which is to say our gratitude to God and to Christ for having given himself for us. Sim, mas percebeu o nosso obrigado, a nossa gratidão para com Deus, por tudo o que fez por nós. And it's just again to bring to us, remind us of some of those things we should be glad for. E relembrar algumas das verdades pelas quais nós nos devemos alegrar. I just wondered if we can read from the book of Matthew, the Gospel of Matthew chapter 5. Mateus capítulo 5, gostaria de ler. I'm not going to give a big talk on this. It's just to remind us of what Christ wants from us. Apenas queria falar um pouco daquilo que Cristo quer de nós. Would you mind reading Matthew chapter 5 from verse 1 to 16? Versículos 1 a 16. Can I read? Yes, please. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Okay, thank you. This verse speaks a lot to me because when I first came to know the Lord, Este versículo fala muito a mim, porque quando eu conheci o Senhor, I looked upon this and it was a source of encouragement to me always to read through it. e sempre que o leio, serve-me de encorajamento. Verse 3 tells us that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. And at the time when I first came to the Lord, it was a difficult time for me in several aspects. E quando eu conheci o Senhor foi uma altura difícil para mim em vários aspectos, Especially in spiritual things. especialmente nos assuntos espirituais. And that takes me back to when I wasn't a born-again Christian. Isso leva-me ao tempo em que eu não era um crente, um cristão nascido de novo. I think Carlos tried to talk a bit about my history. O irmão Carlos tentou falar um pouco sobre a minha história, I'm from Nigeria, desde a Nigéria, and that's in West Africa. I'm not, ou oeste da África, sim. yeah. In my growing up, I came from a Catholic background. No seu cresceu tem um histórico católico. And so it meant that my family took me through all the processes of, being baptized as a child and going through the Holy Communion and things you would generally do. Sim, sim. E fez as coisas normais numa criança católica, o batismo, a Eucaristia, tudo mais. Sim. But as I grew older, I sensed in my heart that there was something more than just doing those things. Sim. Eu sentia que tinha de haver algo mais do que fazer aquelas coisas. And in particular, when I was in my early 20s and I was going to be traveling abroad to Italy. E quando eu tinha 20 e poucos anos, ia viajar para a Itália. And I thought about Italy, I thought about the capital city, Rome. Pensando em Itália, pensou na capital, Roma. But more so because it's the capital of the Catholic Church. Sim, por ser a capital da Igreja Católica. And I was really worried that I could not live up to the expectations of the Christians in Rome. E temia não viver à altura das expectativas dos cristãos de Roma. So I was really worried, and I had to go for prayers. I had to ask advice from my reverend fathers and do all sorts to prepare me to get to Rome. Então orou e pediu ajuda lá ao padre para que o pudesse aconselhar acerca da sua viagem para Roma. Estava preocupado com isso. Yeah. I eventually got to Rome. Acabou por chegar a Roma. But I didn't see what I was expecting. Mas não viu o que estava à espera de ver. I had a sense that most people I ran into
had the same background of mine, the same as mine. Conheceu pessoas com o mesmo histórico dele, And that was of my sinful nature as a man. Sorry? But it reminds me that, it showed me that we're all sinners because there was no difference between myself and the Romans. Sim, não viu nada diferente dele mesmo, viu a natureza pecaminosa. And that just shows that it's not the place that really makes one what you are. It's not the place that makes you a Christian, or it's not the place that makes you more holy. Não é e percebeu que não é o sítio que te faz mais santo, nem mais cristão. So I just continued in my wayward way before I came to Rome, so there was no difference. E continuou igual, após a sua chegada a Roma, continuou igual ao que era antes. But after a few years, 3 years later, I was in need of a new job. 3 anos depois estava à procura de um novo emprego. And I had my father's distant cousin. E tinha um primo. My father's distant cousin. My father's cousin. Sim, um primo afastado do seu pai. And he was a Christian. Ele era um cristão. And A true Christian? yes, he was a true. Yes, he born was a again, Christian. born He was a again. born Christian. Yeah. Era um cristão não de nome, mas verdadeiro. And he persuaded me to go to live with his family in-laws. E convidou para ir viver com a sua família. In-laws, his wife's father. Sim, com os seus sogros. Yeah. Os sogros desse primo. Yeah. And so they were Christian as well. Também eram crentes. And so that meant that I needed to go to live with them Foi viver com eles. because I needed to find a job. Precisava de encontrar um trabalho. But I didn't want any of the baggages that came with what they believed. Mas não se queria comprometer com aquilo em que eles queriam. So I said, okay, I'll just go along and get a job and then move out later on. Sim, então acedeu a ir viver com eles, mas com a intenção de se mudar depois de arranjar um trabalho. So I went and I lived with them for a period of about 2 years. E viveu com eles durante cerca de 2 anos. Whilst I was working and trying to save money to rent my own place. E enquanto trabalhava, procurava arranjar dinheiro para arranjar um lugar para ele, onde viver. But there was something different in their lives that spoke to me. Mas havia algo na vida deles que falou a ele. I could see a different demonstration of love from everything else I've known. Viu uma demonstração diferente de amor que não conhecia. I could see that they were understanding. Eles eram compreensivos. Although they see sometimes my reluctance to go with them or to do things with them, Christian stuff. Sim. Apesar da sua relutância em participar em atividades próprias dos crentes, they still were patient with me foram pacientes, and just let me be myself. deixaram de ser ele próprio. And spoke to me only through their own actions. Falavam apenas através das suas ações. And I was listening to my wife yesterday. Ontem ou yesterday? Yeah, I was listening to my wife. Estava a ouvir a sua esposa. And she was giving her testimony to Carlos and his family. E ela estava a dar o seu testemunho ao Carlos e à sua família. And one of the things she said that drew her attention to this same family and the church in that little village. E uma das coisas que chamou a atenção para ela em relação a esta família was the love they were able to demonstrate to others. Era o amor que eles eram capazes de demonstrar aos outros. And that spoke really clearly to me. Isso falou de uma forma muito clara a mim. And I
began to go with them to church and to, read my Bible. Então começou a ir à igreja e a ler a Bíblia. And it was in 1997. Isto foi em 1997. I had a job. Arranjei um trabalho, um emprego. I had some money in the bank, Tinha algum dinheiro no banco so I could have afforded to move out and live somewhere. e já tinha possibilidade de se mudar e de viver sozinho. But I think the Lord kept me there for a purpose. Mas penso que Deus me manteve ali com um propósito. So this particular day in early morning, in the early mornings, Um dia de manhã cedo, I wasn't in work that particular day because I was sick. não foi trabalhar porque nesse dia porque estava doente So I needed to go to see the doctor. e fui ao médico, But I didn't know which doctor I was going to see that day. mas não sabia que médico é que o ia atender. It was about 6:30 in the morning. Era cerca de 6:30 da manhã. And it was a three-story house. Three-story house. Sim, era uma casa com 3 andares. And I was on the third floor. Eu estava no 3º andar. And that particular morning, I was walking downstairs to have breakfast. E enquanto descia para baixo, para o resto do chão, para pequeno almoço. And just before I get to enter the kitchen where the family were sitting, E antes de chegar ao sítio onde ia tomar o pequeno almoço, onde estava a família, I heard them reading from the book of Acts. I heard them reading reading the Bible from the book of Acts. Yeah. A família estava a ler no livro de Atos. So it was their morning meditation. Estavam a fazer uma meditação da manhã. And they were reading from Acts chapter 16. Estavam a ler Atos 16. And it was specific from verse 16 to 40. Atos 16. Acts 16. 16 verse 16 to 40. 16 a 40, ok. Do you want me to Yes, read? please. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo-se os senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos põem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou:
Açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e depois os irmãos os confortaram e depois partiram. Thank you for that lengthy reading. And this was the chapter and the verses they were reading that morning for their meditation. E era este capítulo e versículos que estavam a ler na meditação matinal daquele dia. And at the time I was coming down the stairs, they were at the point where the man in the house was saying, that was on verse 31. On verse 30. Sim. E enquanto ele estava a entrar, ouviu-os no versículo 30. And what I heard was, what must I do to be saved? O que preciso fazer o que é necessário que eu faça para me salvar? And the response, which was, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your house. E a resposta foi, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. And just before I ended the last step on the stairway, Ainda antes de fazer o último degrau da escada, I realized that those words were directly to me. eu senti que apercebi-me de que aquelas palavras eram diretamente para mim. And I realized that, yes, I was sick, but the actual physician I needed to see was Christ on that day. I'm sorry? The actual physician, the doctor I needed to see on that day. Ele percebeu que o médico que precisava de ver era o Senhor Jesus Cristo. So I went back to my room, knelt down and prayed to the Lord to forgive me for my sins. Então foi para o seu quarto, ajoelhou-se e pediu ao Senhor para perdoar pelos seus pecados. I think why it's relevant to say this to you today is sometimes we do a lot of work in our life. Sim, e digo isto porque nós, na nossa vida, trabalhamos muito to show others what Christianity means. Forget? To demonstrate to others what E esquecemos de demonstrar aos outros o que é que Christianity is. o que é o cristianismo. So that could be through evangelistic works, through evangelisms, through evangelizing. Evangelizar? Yeah. And that could be maybe through different ways we, maybe in our different places on our daily lives. Sim, podemos fazê-lo em vários sítios na nossa vida cotidiana. So it could be at our places where we work, or it could be in our schools or employment, or Sim, pode ser no trabalho ou na escola ou noutro sítio qualquer. But if we look at in this particular verse, Paul and the other, and they could have fled the prison. Paulo podia, nesta passagem podemos ver que Paulo poderia ter fugido da prisão, But they stayed, mas eles ficaram, which was a testimony on its own. o que foi por si só um testemunho. And hence the jailer coming to accept Christ as his savior. E por causa disso o carcereiro acabou por aceitar o Senhor Jesus e ser salvo. Speaking with Carlos says we've talked about some of the activities we do in our churches and also here to preach the gospel. Em conversa com o Carlos, ele falou de algumas das atividades que tem na igreja e também e das que também tem aqui. Aqui vocês, não é? E aqui. Okay. In England and also here. Here. Okay. Também aqui. And I just thought I would also share with you some of the activities we do in my church back in London. You want to share? Yeah. Então ele quer partilhar algumas das atividades que fazem na igreja em Londres. Okay.
we do, for example, one of the things that I've found a bit quite challenging E há algo que eles fazem que é bastante desafiante. is that sometimes we go out, we do tractings, you give out tractings, Distribuição de folhetos, open open preaching, open air preaching, pregações ao ar livre, and you do a lot of activities, fazem muitas atividades, but you never really see the results. mas nunca veem os resultados. But you think there's nothing happening, and you're wondering, should I continue it or should I stop? Então pode-se colocar a questão de se vale a pena continuar, já que não se vê resultado, se vale a pena continuar ou não. But it's just that we should be aware that we are called to preach the gospel, Devemos perceber que somos chamados para pregar o Evangelho and the rest is left for the Lord to do. e o resto é trabalho do Senhor. So we wouldn't want to take the Lord's responsibility on ourselves. Sim, não queremos tomar a responsabilidade do Senhor para nós mesmos. We've had cases where what we do now is on the Saturdays E eles aos sábados, vai contar um caso de algo que se passou nos sábados. we have started something we call breakfast, Fazem algo que se chamam pequeno almoço. which is just for people in the community, not necessarily Christians. Sim, pessoas da comunidade, não necessariamente crentes. And it's an opportunity for them to come in and to be able to show them and demonstrate the love of Christ towards them. Sim. E é uma oportunidade deles mostrarem o amor de Cristo a eles, numa coisa simples como o pequeno almoço. And through that, we're able to preach the gospel unto them. Sim, you also preach or Yes. preach only? Through making that contact with them, Sim. E através de contactos que estabelecem também vão pregando o Evangelho. it gives us the opportunity to preach the gospel to them. Sim, exatamente. Dá oportunidades para pregar o Evangelho. Okay. And we also, on the Friday, for example, we have a children's walk. We have children's walk towards the children. Trabalho com crianças. Children. Sim. Work. Tem trabalho com as crianças à sexta-feira. Okay. It's the work. Amongst the children. Yeah, that's the word. Yeah. We have a word that we need to decipher. Private joke. Yes, Right? yes. And this is also giving us a lot of encouragement, Tem encorajado muito este trabalho com as crianças, because it means we're able to reach to children between the ages of 7 till 17 years of age. Crianças entre os 17 entre os 7 e os 17. But it also means we're able to reach out to their parents as well. Sim, e a ideia também é alcançar os seus pais. An instance which greatly encouraged myself. An incident. Sim, tem encorajado bastante. Was a little girl of about 9 years old. Uma criança de 9 anos. Who is not from a Christian home. Que não tem pai, não vem de um lar cristão. Saying to her mother. Dizer à sua mãe. That she doesn't celebrate Halloween. Que não quer celebrar o Dia das Bruxas. Because she's a Christian. Porque ela é crente. She might not understand the concept of what she said. Pode não compreender na sua totalidade a profundidade daquilo que está a dizer. But he spoke to her mother. Mas falou à sua mãe. Because she then referred that back to us. Because her mother then referred it. Sim. Não disse, essa criança, essa menina não contou a eles, mas contou sim aos seus pais, e os seus pais vieram, a sua mãe veio contar essa situação. Yeah. So in a way, although we're reaching out to the children at that age, they still go home and it's reaching out to their own parents in a way. Sim, o trabalho que está a ser feito com as crianças está também a chegar a casa e a influenciar a sua família. Yeah. So whilst we haven't seen a huge outcome from what we're doing, podemos não ver
logo à partida um grande resultado do nosso trabalho. We do know that there's something moving on and it's giving people opportunity to hear the gospel. Mas sabemos que há algo a acontecer e está a haver a oportunidade para as pessoas ouvirem o Evangelho. We read at the beginning, we read in Matthew, No início lemos em Mateus, and it tells us some of the things the Lord would want us to do. e diz algumas das coisas que o Senhor gostaria que fizéssemos, em Mateus 20. I'm just going to refer back to a verse. Vou referir apenas um versículo. And it says in verse 13, Sim. Diz no versículo 13, vós sois o sal da terra. All the verse? no, just in verse 13. It says that we're the salt of the earth. Sim, diz que nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. And verse 14 tells us that we're the light of the world. E o versículo 14 diz que nós somos a luz do mundo. It says that, neither do men light a lamp and put it under a bushel. Sim, que ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueiro. Okay. Just again to draw your attention to verse 22 in that same chapter, verse 22. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause 22. shall be in danger. Diz no versículo 22 deste mesmo capítulo: Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. This is what the world looks at and judge us by. É por isto que o mundo nos julga. And they judge us by it. Because when we go out into the world in our different places daily, and we behave in certain ways, people look at this verse in particular and would say you're a Christian. E quando nós vamos aos lugares onde vamos habitualmente, as pessoas podem olhar para nós e dizer: tu és um cristão. Yeah. So if anytime we do anything out of step, they would hold us accountable to it. Sim, sim. E quando saímos fora da linha, eles podem apontar-nos o dedo. So we must endeavor in the glory of God Devemos empenhar para a glória de Deus that our ways of our manner of talk, our manner of behavior, a nossa maneira de falar e de comportar, in every aspect of our life, em todos os aspectos da nossa vida, is a testimony to God. é um testemunho de Deus. Because sometimes that is the only testimony we can give. Porque muitas vezes é o único testemunho que conseguimos dar. Sometimes it's in our places of employment. Às vezes nos nossos locais de trabalho, We cannot directly speak to our colleagues podemos não conseguir falar diretamente aos nossos colegas or even speak to the people that we come in contact with in our work ou com as pessoas com quem nós contactamos no nosso trabalho about Christ. sobre Cristo. The only way they could see it is through our lives, E a única coisa que eles podem ver é as nossas vidas, through the examples we're able to give to them. através dos exemplos que nós podemos dar. So it's just to remind us that whilst Christ, this evening we talked in our prayers about His mercy. Hoje nas nossas orações falamos sobre a misericórdia do Senhor. And He doesn't hold us accountable to what we've done, to our sins. Ele não nos julga pelos nossos pecados, não nos responsabiliza. Sim, exatamente, não nos trata de acordo com os nossos pecados. Because through His blood we are forgiven. Porque através do seu sangue nós estamos perdoados. But the world would see us and would judge us heavenly, and that would affect how much we can actually give testimony of God.
Sim, mas apesar do Senhor não nos julgar, não nos acusar, o mundo pode ver-nos e acusar-nos por aquilo que nós possamos fazer. So it's really just a few words to, I know it's taken some time, but to talk to you about my own testimony as a Christian. E por isso eu quero falar um pouco sobre o meu testemunho como cristão. But some of the responsibilities that Christ himself has brought to us. E algumas... Some of the responsibilities. Sim, e quero falar acerca de algumas das responsabilidades que o Senhor nos dá. Yeah. Because as Christians we do have a role to live a life that would be worthy of Christ at any time. Devemos viver uma vida digna de Cristo em todos os tempos. So it's just to share those words with you, and thank you for listening. É apenas estas palavras que eu gostaria de partilhar convosco. Obrigado por me ouvirem. It's a pleasure meeting you all. É um prazer conhecer-vos. I know the language has been difficult this evening. Sei que I don't have the gift. Sorry? I don't have the gift of tongues. A barreira linguística trouxe dificuldade. Yeah, but that means I have to improve my Portuguese. Mas também é uma oportunidade. Eu tenho de melhorar o meu português. Yeah, so thank you again for having us. Thank you. Just also to pass the greetings from my assembly. Eu também gostava de transmitir as saudações da minha igreja local. Yeah, and from my family as well. E também da minha família. Thank you. Obrigado. Sim, português, obrigado. Obrigado. E nós vamos terminar com oração e eu vou pedir ao Daniel para orar, se faz favor. Vamos ficar de pé. Nosso Pai, nós damos graças porque Tu, em todo lugar, tens, em todos os países, tens pessoas que te temem, que te amam e que querem trabalhar para Ti, não necessariamente pegando numa Bíblia e falando dela, mas através do nosso dia-a-dia, dos nossos afazeres, Senhor. Esse nosso desejo, tal como o deste nosso irmão, viver de uma forma que te agrade, que te honre, que desperte curiosidade nos outros e que isso possa ser uma porta aberta para que possamos falar desta notícia tão maravilhosa, da notícia mais gloriosa que o mundo alguma vez ouviu, que é esta notícia de que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, deu a sua vida por nós e nos quer dar uma vida nova, uma vida que não precisa estar sujeita ao pecado, não precisa de estar com preocupação acerca do seu destino eterno. Então, damos graças, Senhor, por cada um de nós que Tu já salvaste. Ajuda-nos agora, Senhor, a cada um de nós a procurar, ver o que é que podemos fazer para demonstrar a nossa gratidão para contigo. Tu certamente mereces tudo e mais alguma coisa que nós possamos fazer. Ajuda-nos, Senhor, neste nosso propósito, a empenharmos-nos nesta obra mais gloriosa de todas. Nós pedimos que possas ser com cada um dos que aqui estão, nas suas dificuldades, nas suas tribulações pelas quais possamos estar a passar, e também aqueles que hoje não puderam aqui estar, que, Senhor, que possas consolá-los como só Tu podes, e que também numa próxima oportunidade aqui possam estar para nos podermos alegrar com esta preciosa comunhão que temos. Nós agradecemos, pois, todas estas coisas e Te pedimos, no nome e nos méritos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de terminarmos, só gostava de dizer, podem sentar mais um bocadinho, só gostava de dizer que eu agora pude ter a oportunidade, como vocês, de conhecer esta faceta do Anthony, do testemunho dele, pela forma como o Senhor o salvou. É impressionante, fiquei impressionado. Como é que o Senhor fala de tantas maneiras às pessoas e como é tão importante o nosso testemunho, como é tão importante nós sermos cristãos, não de nome, nem por dizermos que somos cristãos, mas mostrarmos que somos cristãos. Aquela família que o acolheu foi um exemplo.
e foi curiosa a forma como Deus falou-lhe ao coração e ele foi salvo. E eu ontem tive a oportunidade de ouvir o testemunho da Sílvia. Ela contou-nos o testemunho lá em casa e também fiquei impressionado com o testemunho dela. Só para vocês terem uma ideia, ela cresceu numa família das Testemunhas de Jeová. Os pais eram Testemunhas de Jeová, ela própria foi criada nas Testemunhas de Jeová, até que Deus a salvou verdadeiramente. E é impressionante até aquilo que eu pude falar com ela, daquilo que Deus a livrou. Ela disse-me até coisas curiosas das Testemunhas de Jeová, assim chamadas, que eu desconhecia, e fiquei a saber. Foi coisas muito interessantes. Foi muito interessante o testemunho dela, como é que Deus a libertou daquela teia, porque aquilo é uma teia mesmo, é uma teia em que prendem as pessoas, e como é que ela a libertou para a liberdade que nós temos agora em Cristo Jesus. É maravilhoso. Vocês vão ter a oportunidade agora no fim de os cumprimentar e de os conhecer um pouco mais. É bom. O nosso culto está terminado. Que Deus nos abençoe.